Olá pessoas, aqui é a Mari, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Gerda Lerner, aqui, A Criação do Patriarcado, tá? E aí entraremos hoje no capítulo 6, na página 163. Então vamos lá, escuta. O nome do capítulo é O Velamento da Mulher. A prostituição, não raro chamada de a profissão mais antiga do mundo, pode ser observada ao longo de toda a história registrada. Assim defendem alguns especialistas e o senso comum, fazendo a prostituição parecer um subproduto natural, entre aspas, natural da formação social humana, que dispensa explicação. Outros especialistas discordam. A prostituição, como diz a New Enciclopédia Britânica, abre aspas, até onde se sabe, não é uma cultura universal. Uma sociedade em que a tolerância sexual ela costuma ser rara, porém é desnecessária, enquanto em outras sociedades foi bastante suprimida. Fecha aspas. Continuando. Em seu tratamento magistral da história da prostituição, o médico alemão Ivan Bloch nos conta que ela surge como um produto do controle da sexualidade. A prostituição aparece entre povos primitivos onde quer que as relações sexuais livres tenham sido restritas ou limitadas. Não é nada mais que um substituto para uma nova manifestação da promiscuidade primitiva. Embora isso deva ser verdade, não explica sob que condições a prostituição surge e se torna institucionalizada em determinada sociedade. A explicação também ignora o aspecto comercial da prostituição, tratando-a como se fosse apenas uma forma variante de acordo sexual entre duas partes, em consentimento mútuo. Bloch aceita a existência de um estado natural da promiscuidade que mais tarde suplantada por várias formas de casamento estruturado. Essa teoria do século XIX, elaborada por Bachofen e pelo etnólogo norte-americano Lewis Henry Morgan, foi o alicerce da análise de Friedrich Engels, que tanto influenciou a teoria feminista moderna. Abre aspas. O heterismo deriva diretamente do casamento grupal, da entrega cerimonial pela qual as mulheres compravam o direito à castidade. A entrega por dinheiro era, a princípio, um ato religioso. Acontecia no templo da deusa do amor e o dinheiro, à época, ia para o tesouro do templo. Entre outros povos, o heterismo deriva da liberdade sexual permitida às moças antes do casamento, com o surgimento da desigualdade de propriedade. O trabalho assalariado parece esporadicamente lado a lado com o trabalho escravo e, ao mesmo tempo, como seu necessário correlato à prostituição profissional de mulheres livres, lado a lado com a entrega forçada da escrava. Pois o heterismo é uma instituição social, tanto quanto qualquer outra, mantém a antiga liberdade sexual para benefício dos homens. Algumas páginas depois, Engels se refere à prostituição como complemento do casamento monogâmico e prediz seu fim com a transformação dos meios de produção em propriedade social. Mesmo que destaquemos o evidente viés vitoriano de Engels, pois é, ao esperar que as mulheres desejem exercer o direito à castidade, entre aspas, devemos observar seu entendimento de que a prostituição se originou tanto de mudanças de postura em relação à sexualidade,
quanto de determinadas crenças religiosas, e que as mudanças das condições sociais e econômicas na época da institucionalização da propriedade privada e da escravidão afetaram as relações entre os sexos. Independentemente de quantos equívocos e falhas em evidências científicas sejam reveladas nas obras de Engels, ele foi o primeiro a nos alertar para essas conexões e enxergar a conexão essencial das relações sociais e sexuais. Com sua formulação da analogia entre a coexistência de trabalho livre e escravo e a coexistência da prostituição profissional, entre aspas, prostituição profissional, de mulheres livres, lado a lado, mulheres livres. Tá. Deixa eu voltar aqui, né? Com sua formulação, a analogia entre a coexistência do trabalho livre e escravo e a coexistência da prostituição profissional de mulheres livres lado a lado com a entrega forçada da escrava. Ele nos conduziu a uma redefinição de conceitos de classe para homens e mulheres, que ele mesmo, infelizmente, ignorou em sua obra posterior. Para que se entenda a evolução histórica da prostituição, precisamos seguir a pista de Engels e examinar sua relação com a regulamentação sexual de todas as mulheres no Estado arcaico, bem como sua relação com a escravização de mulheres. Mas primeiro preciso abordar a explicação da difundida e aceita da origem da prostituição, a saber que ela teve início na prostituição de templo. É uma pena que a maioria das autoridades usem o mesmo termo para abranger um templo leque de comportamento e atividades e para englobar pelo menos duas formas de prostituição organizada, a religiosa e a comercial, que ocorriam em estados arcaicos. Aprendemos, por exemplo, que na sociedade mesopotâmica e em outros lugares a prostituição sagrada, que caracterizava antigos cultos de fertilidade e adoração a deusas, levou à prostituição comercial. A sequência é no mínimo duvidosa. O uso da expressão prostituição sagrada para toda e qualquer prática sexual relacionada à servidão ao templo nos impede de entender o significado de essas práticas, que essas práticas tinham para os contemporâneos. Portanto, farei a distinção entre servidão sexual religiosa e prostituição, termo pelo qual me refiro apenas à prostituição comercial. A servidão sexual religiosa de homens e mulheres pode datar do período neolítico e provir de vários cultos à deusa mãe ou à chamada grande deusa em suas várias manifestações. As evidências arqueológicas da existência de estatuetas femininas com ênfase em seios, quadris e nádegas é abundante em toda a Europa, no Mediterrâneo e na Ásia Oriental. Em muitos lugares, tais estatuetas foram encontradas em locais que os arqueólogos interpretaram como sendo santuários, mas não temos como saber de que maneira essas estatuetas eram usadas ou adoradas e jamais saberemos. Em contrapartida, temos vastas evidências historicamente válidas, linguísticas, literárias, pictóricas e legais, com base nas quais podemos reconstruir a adoração de deusas femininas e a vida e atividades de sacerdotisas na antiga Mesopotâmia no período neobabilônico. Os antigos babilônicos acreditavam que os deuses e as deusas, de fato, viviam no templo, não estando apenas representados ali. A equipe do templo, os vários graus de sacerdotes e sacerdotisas, artesãos, operários e escravos, todos trabalhavam para guardar e alimentar os deuses da mesma forma como talvez tivessem trabalhado para guardar e alimentar um amo. Todos os dias as refeições eram preparadas com cuidado e tocava-se música para o entretenimento dos deuses. Para pessoas que consideravam a fertilidade sagrada e essencial à própria sobrevivência, cuidar dos deuses incluía, em alguns casos, oferecer-lhe
serviços sexuais. Assim, uma classe específica de prostitutas do templo se desenvolveu. O que parece ter acontecido foi que as atividades sexuais para e em nome dos deuses ou das deusas eram consideradas sagradas e benéficas ao povo. As práticas variavam conforme os deuses, os diferentes locais e os diferentes períodos. Também havia, em particular, no último período, prostituição comercial que prosperava perto ou dentro do templo. Mais uma vez, acadêmicos modernos confundem a questão referindo-se a toda essa atividade como prostituição e usando o termo sem distinção para vários tipos de mulheres que realizavam atividades sexuais, comerciais ou religiosas. Apenas a partir de 1956, com o surgimento do primeiro volume do Chicago Assyrian Dicionário, foi possível fazer uso mais preciso dos termos e distinguir, como fizeram os babilônicos, os diferentes tipos de servas do templo. Na época da antiga Babilônia, as filhas de reis e soberanos eram indicadas como sumas sacerdotisas do deus da lua ou da deusa Ixá. As sacerdotisas em ou Intu eram as contrapartes dos sumos sacerdotes. Elas usavam vestuários característicos, chapéu de aba alta, roupa com pregas, joias e um cetro, a mesma insígnia e as mesmas roupas usadas pelo soberano. Moravam no santuário sagrado. Eram responsáveis pela administração e pelos afazeres dos templos, realizavam rituais e trabalhos cerimoniais e, em geral, não eram casadas. A sacerdotisa Nindim, da antiga Suméria, tinha papel semelhante. Arqueólogos acreditam que era essa classe de mulheres que participava anualmente do casamento sagrado, personificando ou representando a deusa. O fundamento para o ritual do casamento sagrado era a crença de que a fertilidade da terra e das pessoas dependia da celebração do poder sexual da deusa da fertilidade. É provável que esse rito tenha se originado na cidade suméria de Uruk, realizada à deusa Inanna, dedicada à deusa, antes de 3000 a.C. O casamento sagrado era da deusa Inanna, com um sumo sacerdote, que representava o deus ou o rei, identificado com o deus Dumuzi. Em um poema tradicional, o encontro é iniciado pela deusa, que manifesta sua avidez pela união com seu amante. Após a união, a terra floresce com rapidez. Aí é um trecho, né? Plantas cresceram muito ao lado dele. Grãos cresceram muito ao lado dele. Jardins floresceram com exuberância ao lado dele. A deusa feliz e satisfeita promete abençoar a casa do marido, o pastor / rei. Meu marido, o agradável armazém, o estábulo sagrado. Eu, Inanna, o protegerei, pois eu cuidarei de sua casa da vida. A encenação simbólica anual dessa união mítica era uma celebração pública, considerada essencial para o bem-estar da comunidade. Era a ocasião de uma comemoração alegre que podia envolver a atividade sexual dos adoradores dentro e nos arredores do templo. É importante entender que os contemporâneos consideravam essa ocasião sagrada, de importância mítica para o bem-estar da comunidade, e que prestavam reverência ao rei e à sacerdotisa e os honravam por realizar esse trabalho sagrado. O casamento sagrado foi realizado nos templos de várias deusas da fertilidade por quase 2000 anos. O jovem deus amante, ou filho da deusa, era conhecido como Tammuz, Ates, Adonis, Baal e Osíris em vários idiomas.
Em alguns desses rituais, a união sagrada era precedida pela morte do jovem Deus, simbolizando uma estação de seca ou fertilidade que só acabava com uma ressurreição por meio da união com a deusa. Era ela quem podia trazê-lo à vida, torná-lo rei e dar a ele poderes para tornar a terra fértil. Ricas imagens sexuais retratando a alegre adoração da sexualidade e fertilidade permeavam a poesia e o mito, sendo manifestadas em estátuas e esculturas. Ritos semelhantes ao casamento sagrado também prosperaram na Grécia clássica e na Roma pré-cristã. Embora a maioria das manifestações sobre sacerdotisas em venha do período da antiga Babilônia, existem muitas referências a sacerdotisas Nindigin no período neobabilônico, em Ur e Girsu, na era de Hammurabi, de 1792 a 1750 a.C. Essas sacerdotisas podiam morar fora do claustro, mas a reputação delas era protegida com cuidado. Em seguida, na classificação depois das En e Nindigir, vinham as sacerdotisas Nadetun. A palavra Nadetun significa deixada sem cultivo, o que é compatível com as evidências de que elas eram proibidas de ter filhos. Sabemos bastante sobre a sacerdotisa Nadetun e do deus Samas e do deus Marduk durante a primeira dinastia da Babilônia. Essas mulheres vinham das classes mais altas da sociedade. Algumas eram filhas de reis, a maioria eram filhas de altos burocratas, escribas, médicos ou sacerdotes. As Nadetun do deus Samas entravam novas no claustro e não se casavam. O claustro no qual moravam com as criadas era um grande complexo de construções individuais dentro do templo. As escavações revelou-se que o claustro no templo da cidade de Sipá também continha uma biblioteca, uma escola e um cemitério. O claustro abrigava até 200 sacerdotisas de uma vez, mas o número de Nadetun foi diminuindo aos poucos após a era de Hammurabi. As mulheres Nadetun levavam dotes abastados para o templo no momento em que se dedicavam ao deus. Quando morriam, o dote era revertido à família. Elas podiam usar esses dotes como capital para transações comerciais. E emprestar dinheiro a juros, além de sair do claustro para cuidar de seus vários negócios. As Nadetun vendiam terras, escravos e casas. Faziam empréstimos e doações e administravam rebanhos e campos. São conhecidos os nomes de 185 escribas mulheres que serviam ao templo de Sipá. Do lucro obtido com as transações comerciais, as Nadetun faziam oferendas regulares aos deuses em dias de festival. Como não podiam ter filhos, costumavam adotar crianças para cuidar delas quando ficassem velhas. Ao contrário de outras mulheres da época, podiam legar propriedade e herdeiras mulheres. Provavelmente familiares que também serviam ao templo como sacerdotisas. Lembrando que eram mulheres que tinham condição de família, de posses. As Nadetun, do deus Marduk, não viviam enclausuradas e podiam se casar, mas não podiam ter filhos. Esse grupo de mulheres estava sujeito, em particular, à regulamentação do Código de Hammurabi. Como vimos, as Nadetun podia dar filhos ao marido oferecendo-lhe uma escrava ou uma serva de baixo escalão do templo, chamada Sujitun, como concubina ou segunda esposa.
A lei de Hammurabi dispunha de forma elaborada sobre os direitos desses filhos à herança, o que pode indicar a importância de Naditun na ordem social. Pode também indicar que a posição social delas havia se tornado precária de alguma forma durante o reinado de Hammurabi ou que passava por algum tipo de mudança. O último fato pode explicar a inclusão do Código de Hammurabi número 110, que prevê a pena de morte para Naditun de fora do claustro, que entrar em uma taberna ou administrar tal estabelecimento. Se a taberna implica, como o pesquisador parece acreditar, se implica num bordel ou numa hospedaria frequentada por prostitutas, o significado óbvio da lei é que ela proíbe qualquer associação com esse tipo de lugar. A Naditun não deve apenas viver de modo respeitoso, mas também zelar para que sua reputação não seja manchada. A necessidade de registrar essa lei pode indicar certo afrouxamento da moralidade entre os servos religiosos. Também pode ser indício, como discutiremos a seguir, de um maior desejo por parte dos legisladores ou dos compiladores de leis, em determinar linhas mais claras de distinção entre mulheres respeitáveis e não respeitáveis. Kumashitun e Kadishitun eram servas de baixo escalão do templo, que costumam ser mencionadas juntas nos textos. A distinção entre elas não é bem compreendida. Os direitos que possuíam a herança estão especificados no Código de Hammurabi número 181, de acordo com o qual elas têm direito a 1/3 da herança do espólio do pai, se não tiverem recebido o dote quando entraram para o templo. Mas têm apenas o direito de uso da porção designada a elas. A herança pertence a seus irmãos. Driver e Miles interpretam o fato de que a herança dessas servas revertida aos irmãos seja um indício de que não se esperava delas que tivessem filhos. Isso parece se desmentir pelas evidências de inúmeras fontes de que as Kadishitun com certa frequência atuavam como amas de leite. Portanto, elas próprias devem ter tido filhos. Podem ter vivido fora do claustro e do casamento depois que passaram determinado período servindo ao templo, ou podem ter sido prostitutas enquanto serviam ao templo. Se for o caso, terem sido empregadas por pessoas ricas como amas indicaria que o papel social delas não era considerado desprezível. Para aumentar ainda mais a confusão, existem textos em que a própria deusa Ishtar é chamada de Kadishitu. Há duas narrativas históricas e atividades sexuais dentro e nos arredores dos templos babilônicos, tendo as duas influenciado indevidamente historiadores modernos. Uma foi escrita pelo historiador grego Heródoto no V século a.C. e pretende descrever a prostituição religiosa no templo da deusa Milita. A outra foi escrita pelo geógrafo romano Estrabão cerca de 400 anos depois, corroborando Heródoto. Eis o relato de Heródoto. Toda mulher nascida no país deve uma vez na vida sentar-se no recinto de Vênus, Milita, entre parênteses, e ali ter relações com um desconhecido. A mulher que tiver tomado seu lugar não pode voltar para casa até que um dos desconhecidos jogue uma moeda de prata em seu colo e a leve com ele para fora do solo sagrado. A moeda de prata pode ser de qualquer tamanho. A mulher vai com o primeiro que jogar o dinheiro e não rejeita ninguém. Quando ela tiver ido embora com ele e assim tiver agradado a deusa, ela volta para casa e a partir daí nenhuma doação, por maior que seja, a pessoa dirá. As mulheres que são feias
precisam ficar muito tempo ali, até que possam cumprir a lei. Algumas esperam 3 ou 4 anos no local. Então, aí Gerda continua. Além de Estrabão, não há confirmação dessa história e não existem leis conhecidas que regulamentassem ou mesmo fizessem referência a essa prática. Heródoto pode ter confundido a atividade de prostituta ao redor do templo com um rito envolvendo todas as virgens assírias. Nossa. Outra das histórias de Heródoto, contada a ele por sacerdotes babilônicos, parece ter mais fundamento histórico. Descreve uma torre alta no templo de Marduk, no topo da qual a suma sacerdotisa vivia em um quarto que tinha um sofá e no qual recebia toda noite a visita do deus. A história é de certa forma comparável a uma narrativa histórica datada do primeiro milênio antes de Cristo, que descreve como o rei neobabilônico Nabu-Naide dedicou a filha como suma sacerdotisa a Sin, o deus da lua. Ele cercou o edifício onde ela vivia com um muro alto e o mobiliou com ornamentos e móveis finos. Isso seria compatível com o que sabemos sobre as condições de habitação de algumas das sumas sacerdotisas reais e com a crença de que o deus que as visitava toda noite, assim como toda noite comia as refeições preparadas para ele. Heródoto cita isso como um exemplo de prostituição do templo. E historiadores modernos que estudam o assunto repetem o que ele diz, tratando essas narrativas como fatos. Eu interpreto a função da sacerdotisa como um exemplo significativo da servidão sexual religiosa, seja realizada de fato ou encenada de modo simbólico. A partir das interpretações conflitantes das evidências que temos sobre as atividades das mulheres no templo, é difícil chegar a um entendimento do papel social dessas mulheres. O que antes era um trabalho de culto puramente religioso foi corrompido em uma época na qual a prostituição comercial já esperava nas instalações do templo. O ato para manter relações sexuais com desconhecidos no templo, para honrar a fertilidade e o poder sexual da deusa, pode ter sido habitualmente recompensado com uma doação ao templo. Adoradores levavam com regularidade oferendas de alimentos, azeite, vinho e bens preciosos para o templo em honra das divindades e na esperança de que recebessem benefícios. Pode-se conceber que essa prática tenha corrompido algumas servas do templo, tentadas a ficar com todas as doações ou parte delas para si mesmas. As sacerdotisas também podem ter incentivado ou permitido o uso de escravas e servas do baixo escalão como prostitutas comerciais a fim de enriquecer o templo. Uma era o grupo das Secreto, mencionada no Código de Hammurabi em conexão com as leis relativas à herança. Elas eram mulheres de alto escalão, que provavelmente viviam enclausuradas. Driver e Miles sugerem que talvez elas não tenham sido sacerdotisas, mas administradoras, incumbidas das mulheres do templo Harém. Suas funções correspondem às de um eunuco mordomo ao guardar o palácio Harém. Outras explicações são as de que essa pessoa era um homem disfarçado de mulher ou uma mulher disfarçada de homem. Mas no Código do Hammurabi, ela é sempre chamada de mulher, a filha de seu pai, a mãe de uma criança adotada. Essa figura enigmática pode ser alguém que representava um aspecto inicial da adoração à deusa mãe, salientando bissexualidade ou hermafroditismo. Por fim, havia a classe das Arintu, que eram prostitutas ligadas ao templo. Podem ter sido filhas de escravas e ficavam sob a supervisão de uma administradora do templo do nível inferior.
Não está claro se essas mulheres eram consideradas parte do templo harém. Os textos de Sipá listam 11 mulheres como essas. Esse baixo número aumenta a possibilidade de que tenham sido escravas de propriedade de sacerdotes ou sacerdotisas. Os ganhos profissionais dessas escravas, assim como as de outras trabalhadoras escravas, eram revertidos aos proprietários, que podem ter repassado tal quantia ao templo. Já na metade do primeiro milênio antes de Cristo, se não antes, existiam 2 tipos de atividades sexuais realizadas no templo ou perto deles: ritos sexuais, que faziam parte do ritual religioso, e prostituição comercial. Os templos, assim como as igrejas medievais, eram centros para uma grande variedade de atividades comerciais. A prostituição de homens e mulheres era visível ao redor deles, porque era lá que os clientes estavam. É provável que haja uma relação geográfica entre o templo e a prostituição comercial. A relação causal, a saber que a prostituição comercial se desenvolveu com base na prostituição de templo, que historiadores tomaram por certa, parece bem menos óbvia do que se costuma afirmar. Podemos considerar algumas evidências linguísticas para entender a evolução da prostituição. Karkide, termo sumério para mulher prostituta, aparece em uma das primeiras listas de profissão da época da antiga Babilônia, em cerca de 2400 a.C., como vem mencionado logo após Nan-Luku, que significa qualidade de Naditu. Pode-se presumir essa relação com a servidão do templo. É interessante que o termo Kur-Garru, homem prostituto ou animador travestido, apareça na mesma lista, mas junto de animadores. Isso condiz com a prática relacionada ao culto de Ishtar, na qual homens travestidos apresentavam números de atirar facas. Na mesma lista, encontramos as seguintes profissões femininas: médica de mulheres, escriba, barbeira, cozinheira. É claro que a prostituição está entre as profissões mais antigas, embora não haja evidência de que seja a mais antiga delas. As prostitutas continuaram aparecendo em diversas listas posteriores de profissões no período médio babilônico. Em uma lista do 7º século a.C., há uma variedade de mulheres animadoras, bem como homens travestidos, além de parteira, ama, feiticeira, ama de leite e uma senhora de cabelo grisalho, entre parênteses. As prostitutas estão listadas mais uma vez como Karkide e Arimuntu, o termo acádio. É muito interessante que não exista uma mulher escriba entre as 25 escribas dessa lista, nem uma médica, nem os médicos. As primeiras referências em textos de tábuas de argila relacionam as Arintu com tabernas. Há até uma frase que diz, abre aspas, quando eu me sento na entrada da taberna, sou uma Arintu amorosa, fecha aspas. Essas e outras referências originaram a associação de estar com tabernas e com prostituição ritual e comercial. A existência de vários grupos de profissões relacionados tanto na servidão sexual religiosa quanto na prostituição comercial não nos diz muito sobre o significado que essas profissões tinham para os contemporâneos. Podemos tentar aprender algo a respeito observando o mais antigo mito poético, abre aspas, a epopeia de Gilgamesh, fecha aspas. O poema que descreve a bravura de um deus rei mítico, que pode mesmo ter vivido no início do 3º milênio a.C., perdurou em diversas versões, sendo a mais completa a versão acádia,
baseada em uma versão suméria anterior, escrita de 12 tábuas no início do segundo milênio antes de Cristo. No poema, o comportamento agressivo do herói desagradou seus súditos e os reis. Aí, ó, o poema. Dia e noite é desenfreada a sua arrogância. Gilgamesh não deixa a donzela para a mãe dela, a filha do guerreiro, a nobre esposa. A Gerda continua. Os deuses criam um homem, sua duplicata, para combater Gilgamesh. Esse homem selvagem, Enkidu, vive em harmonia com os animais da floresta. Ele não conhece gente nem terra. Após Enkidu ser descoberto por um caçador e fugir, o caçador busca conselhos sobre como domá-lo. É aconselhado a usar uma Arintu. O caçador a leva para a floresta e diz a ela o que fazer. E ele, Enkidu, possuiu sua maturidade. Ela não foi tímida quando acolheu seu ardor. Afastou sua roupa e ele se deitou sobre ela. Ela ofereceu a ele, o bárbaro, a tarefa de uma mulher, enquanto o amor dele foi atraído para ela. Após manter relações sexuais com ela durante 6 dias, Enkidu descobre que os animais selvagens estão com medo dele. Ele agora tem a sabedoria, mais entendimento. A meretriz o aconselha. Venha, deixe-me guiá-lo até as muralhas de Uruk, até o templo sagrado, residência de Anu e Ishtar, onde vive Gilgamesh. Enkidu concorda e a meretriz leva-o até Gilgamesh, que se torna o melhor amigo dele. A meretriz do templo é uma parte aceita da sociedade. Seu papel é honorável. Aliás, é ela que é escolhida para civilizar o homem selvagem. A hipótese aqui é de que a sexualidade é civilizatória, agradável aos deuses. A meretriz faz a tarefa de uma mulher, portanto, não é diferenciada das outras mulheres por causa de sua ocupação. Ela tem um tipo de sabedoria que doma o homem selvagem. Ele segue seu comando até a cidade da civilização. De acordo com outro fragmento de Gilgamesh, publicado apenas há pouco tempo, Enkidu depois se arrepende de entrar na civilização. Ele amaldiçoou o caçador e a Arintu por terem-no tirado da vida de liberdade na natureza. Ele declara uma maldição elaborada contra Arintu. Amaldiçoá-la-ei com uma grande praga. Você não constituirá uma casa para sua devassidão. Você não entrará na taberna das moças. Que a ruína seja o seu sofá, que a sombra do muro da cidade seja seu ponto, que espinhos esfolem seus pés, que bêbados e beberrões estapeiem seu rosto. A natureza dessa maldição nos diz que Arintu, que fez sexo com Gilgamesh, tinha uma vida melhor e mais fácil do que a meretriz, que faz ponto no muro da cidade e sofre abusos de seus clientes bêbados. Isso confirmaria a distinção que fizemos antes entre a mulher envolvida com a servidão sexual sagrada e a prostituta comercial. É mais provável que tal distinção tenha existido no início do que no fim do período. É provável que a prostituição comercial tenha se originado diretamente da escravização de mulheres e da consolidação e formação de classes. A conquista militar causou no terceiro milênio antes de Cristo a escravização e o abuso sexual de mulheres prisioneiras.
Quando a escravidão se tornou uma instituição estabelecida, proprietários de escravos passaram a alugar escravas como prostitutas e alguns senhores montaram bordéis comerciais com escravas. A pronta disponibilidade de mulheres prisioneiras para o uso sexual privado e a necessidade de reis e governantes, às vezes eles mesmos usurpadores da autoridade, de demonstrar legitimidade ao ostentar riqueza em forma de servas e concubinas, originou o estabelecimento de haréns. Estes, em decorrência, tornam-se símbolos de poder emulados por aristocratas, burocratas e homens de posses. Outra fonte de prostituição comercial foi o empobrecimento de fazendeiros e sua crescente dependência de empréstimos para sobreviver a períodos de escassez, o que levou à escravidão por dívida. Crianças de ambos os sexos eram oferecidas como garantia de vida ou vendidas para a adoção. Entre outras práticas, a prostituição de familiares mulheres, para benefício do chefe da família, pôde se desenvolver com rapidez. As mulheres, às vezes, acabavam se prostituindo porque seus parentes precisavam vendê-las para a escravidão ou os maridos empobrecidos necessitavam usá-las dessa maneira. Ou podiam se tornar autônomas, como última alternativa à escravidão. Com sorte nessa profissão, tinham a possibilidade de ascender, tornando-se concubinas. Na metade do segundo milênio a.C., a prostituição estava bem estabelecida, como uma provável ocupação para as filhas dos pobres. Conforme a regulamentação sexual, as mulheres de classe que possuíam propriedades se fortalecia. A virgindade das filhas respeitáveis se tornava um recurso financeiro para a família. Dessa maneira, a prostituição comercial passou a ser vista como necessidade social para satisfazer a carência sexual dos homens. Nossa, coitadinhos. O que continuava problemático era como distinguir com clareza a permanência entre mulheres respeitáveis e não respeitáveis. Talvez outro problema que precisasse de solução fosse como desencorajar os homens ou envolvimento social com mulheres agora definidas como não respeitáveis. Ambos os adjetivos foram cumpridos pela sanção de leis médio-assíria de número 40. Antes de analisarmos essa lei, precisamos entender que a sociedade assíria era mais militarista e que seu código de leis, de modo geral, era mais rigoroso do que da Babilônia. Portanto, é difícil dizer quanto essa única lei representa as práticas de outras sociedades mesopotâmicas. Embora não seja encontrada lei semelhante em outras compilações que tenham perdurado, assiriólogos costumam pressupor a prevalência de um conjunto de conceitos legais comuns na região por quase 2000 anos. Outras regulamentações da sexualidade feminina também apresentam semelhanças entre os vários códigos de leis. Então, pode-se entender que a lei assíria, de número 40, era representativa. Mais importante ainda, a prática do uso do véu, sobre a qual ela legisla, é tão onipresente e ocorre há tantos milênios que é possível justificar a compreensão de que estamos lidando com um exemplo mais antigo conhecido dessa regulamentação praticada também em muitas outras sociedades. A lei assíria diz o seguinte: nem esposas, nem lordes, nem viúvas, nem mulheres assírias que saem na rua podem estar com a cabeça descoberta. As filhas de um lorde, seja com um chale, um manto ou uma capa, devem se cobrir. Quando saírem sozinhas, devem se cobrir. Uma concubina que sair com sua senhora deve se cobrir.
Uma prostituta sagrada que se casar com um homem deve se cobrir na rua, mas aquela que não se casar deve andar com a cabeça descoberta. Ela não deve andar coberta. Uma meretriz não deve andar coberta. Sua cabeça deve ser descoberta. A Gerda continua. A lei também especifica que uma moça escrava não deve andar coberta. O véu, que era símbolo e emblema das mulheres casadas, é aqui elevado a uma marca característica, e usá-la se torna um privilégio. Mas a lista parece curiosa. O uso de véu não parece distinguir mulheres livres e mulheres não livres, nem a classe alta de classe baixa. Meretrizes e prostitutas sagradas não casadas podem ser mulheres livres, mas estão agrupadas como as escravas. Uma escrava concubina pode usar véu, se acompanhada de sua senhora, mas até mesmo uma concubina nascida livre não pode cobrir a cabeça se sair sozinha. Em uma análise mais detalhada, podemos ver que a distinção entre as mulheres é baseada em suas atividades sexuais. Mulheres domésticas que servem a um homem e são protegidas por ele são designadas respeitáveis, pelo uso do véu. Mulheres que não estão sob a proteção nem controle sexual de um homem são designadas mulheres públicas, por isso, sem véu. Se a lei não fizesse nada além de determinar essas regras, já representaria um divisor de águas histórico para as mulheres, a classificação legal de mulheres de acordo com o comportamento sexual. Mas a lei vai além, especificando a punição para as transgressoras. Escuta. Aquele que vir uma meretriz usando véu deve prendê-la, obter testemunhas e levá-la ao tribunal do palácio. Eles não devem tirar suas joias, mas quem prendê-la pode tirar sua roupa. Deverão açoitá-la 50 vezes com varas, derramar piche em sua cabeça. Aqui, o que começa com uma regulamentação menor e aparentemente insignificante de moralidade, de repente é considerado um crime grave contra o Estado. Deve haver testemunhas, a acusada deve ser apresentada diante do tribunal do palácio, ou seja, uma corte. As joias da meretriz ficam com ela, presume-se que por serem um instrumento do seu comércio, mas sua punição é cruel e também altamente simbólica. Cobrir sua cabeça com piche mostra o único tipo de véu que seu baixo status lhe permite ter. Em termos práticos, isso também deveria torná-la incapaz de ganhar seu sustento, pois remover o piche exigiria que raspasse a cabeça, ficando desfigurada por um longo tempo. A lei especifica ainda a punição para uma moça escrava que for pega usando véu. Suas roupas serão tiradas dela e suas orelhas serão cortadas. Pode-se apenas especular sobre o significado da diferença de punição para a meretriz e a moça escrava. Perder as orelhas é uma punição menor do que levar 50 golpes de vara? É mais cruel? Se for, isso reflete o entendimento comum da lei mesopotâmica, de que a pessoa do escalão mais baixo deve sofrer a punição mais rigorosa. Nesse caso, isso nos diz que o status da meretriz é mais alto que o da escrava, o que parece sim. O aspecto mais interessante da lei, entretanto, é referente à punição prevista para a pessoa, o homem, que não denunciar a violação da lei do uso do véu. Escuta. Se um lorde tiver visto uma meretriz de véu e tiver deixado ela escapar sem levá-la ao tribunal do palácio, ele será açoitado 50 vezes com varas. Suas orelhas serão perfuradas por elas. Será passado um cordão e amarrado nas costas, e ele fará o trabalho do rei por um mês inteiro. Isso lembra alguma coisa para vocês? Isso lembra? Tem um pessoal aí, não sei se é da África, não sei se é da Ásia, mas tem um pessoal aí, não sei se é da África, não sei se é da Ásia, mas tem um pessoal aí, não sei se é da África, não sei se é da Ásia, mas tem um pessoal aí, não sei se é da África, não sei se é da Ásia, mas tem um pessoal aí, não sei se é da África, não sei se é da Ásia, mas tem um pessoal aí, não sei se é da África, não sei se é da Ásia, mas tem um pessoal aí, não sei se é da África, não sei se é da Ásia, mas tem um pessoal aí, não sei se é da África, não sei se é da Ásia, mas tem um pessoal aí, não sei se é da África, não sei se é da Ásia, mas tem um pessoal aí, não sei se é da África, não sei se é da Ásia, mas tem um pessoal aí, não sei se é da África, não sei se é da Ásia, mas tem um pessoal aí, não sei se é da África, não sei se é da Ásia, mas tem um pessoal aí, não sei se é da África, não sei se é da Ásia, mas tem um pessoal aí, não sei se é da África, não
2025, que faz coisa parecida. Continua. Continua com essas violências. Continuando, Gerda Lerner diz: a punição para o homem que não denunciar uma escrava de véu é a mesma, exceto pelo fato de que suas roupas também serão tiradas dele por seu demandante. Driver Myers, em sua análise da lei assíria, explica que não existe lei correspondente nos códigos de lei babilônicos. Esclarece também o significado da punição do homem. As orelhas furadas, com um cordão passando por elas, faz com que ele pareça estar de rédeas, talvez para que possam ser conduzidos pelas ruas e expostos ao escárnio público. Eles concluem que a lei serve para distinguir damas e outras mulheres respeitáveis de meretrizes e escravas. Além disso, embora a lei não imponha penalidade a uma mulher respeitável que não usar o véu, toma todas as medidas para evitar que isso aconteça. Usar um véu é um privilégio de classe alta, que por um motivo ou outro a lei está determinada a manter. É possível que tenha sido uma espécie de extensão do uso do harém, pelo qual uma mulher coberta em particular também devia estar coberta em público. Essa análise é astuta, mas os autores admitem que o propósito da lei é obscuro para eles. Muito pelo contrário, o propósito da lei é de uma clareza desoladora. Observamos que o Estado intervém em determinar o vestuário das mulheres, criando uma lei e exigindo que apresentem a criminosa diante da corte com testemunhas e uso de um demandante. Também observamos que, ao contrário de outros crimes descritos nessas leis, o crime de uma mulher em se cobrir com um véu sem autorização ou se passar por uma mulher respeitável é tão grave que a execução é obrigatória, por meio de punição bárbara e qualquer homem solidário e desobediente. Observemos também que a punição é pública: açoitamento, nudez, exibição pelas ruas. Assim, a classificação de mulheres em respeitáveis e não respeitáveis se torna um assunto de Estado. A lei assíria, de número 40, institucionalizada uma ordem de classificação para mulheres no topo. A dama casada ou sua filha solteira abaixo dela, mas ainda entre as respeitáveis, a concubina casada, seja escrava nascida livre ou prostitutas de templo, na base, sem dúvida marcadas como não respeitáveis, a prostituta do templo não casada, a meretriz e a mulher escrava. A classificação da prostituta de templo não casada presume-se que a Kumashitun e a Kadishitun, no mesmo nível que a meretriz comercial, e Harintu e a meretriz do templo de origem escrava, é um evidente rebaixamento de classe da primeira. A natureza sagrada da servidão sexual ao templo já não é mais o fator decisivo. Cada vez mais a prostituta do templo é considerada da mesma maneira que a prostituta comercial, porque a lei se aplicava com mais rigor às escravas do que às prostitutas. As escravas já eram diferenciadas das mulheres livres pelo penteado e possivelmente por uma marca de ferro quente na testa. O motivo mais óbvio seria que usar o véu poderia esconder essa marca de identificação, permitindo que uma escrava se passasse por mulher livre. Mas a lei também busca fazer uma drástica distinção entre a mulher escrava e a escrava concubina. A última, quando acompanhada de sua senhora, ou seja, pela primeira esposa do senhor, deveria ser tratada como uma mulher respeitável. Nesse caso, seu status servil era indicado com clareza, como sabemos de casos citados antes, pelo fato de andar atrás da senhora, talvez está carregando seu assento ou outros pertences. Outras mulheres escravas na casa que não fossem concubinas eram identificadas pela rua por não usarem véu,
revelando assim suas marcas de escravas. O resultado imediato das leis assírias de número 40 seria o de permitir à escrava concubina o reconhecimento público de seu status, diferentemente do que ocorria com o status da escrava comum dentro da casa. Isso condiz com as várias outras práticas sociais e legais que colocavam as concubinas em uma posição social intermediária entre escravas e esposas livres. A punição prevista para homens que não fossem cautelosos o suficiente em denunciar e perseguir mulheres transgressoras tinha outras implicações interessantes. Em primeiro lugar, mostra-nos que fazer a lei se cumprir era um problema. Se todos os homens, ou a maior parte deles, estivessem dispostos a impor a lei contra mulheres que a violassem, não seria necessária a punição de homens que não o fizessem. Os homens consideravam a lei irrelevante? Os homens de classe baixa achavam que a lei representava apenas os interesses dos homens de classe alta, portanto, eram indulgentes na cooperação? Talvez nunca saibamos a resposta a essas perguntas, mas o fato de que a imposição do véu encontrou resistência indica que o cumprimento da lei deve ter sido problemático, pelo menos por um tempo. É evidente que aqueles que queriam ver a lei cumprida consideravam-na importante para os interesses do Estado, o que significava a elite de homens de posses, burocratas e talvez a classe de administradores do templo. Como um homem poderia saber se aquela mulher de véu na rua tinha o direito de usá-lo? Isso é um mistério. Com certeza era difícil, se não impossível, distinguir uma mulher de véu de outra, supondo-se que o véu cobria não apenas o rosto e a cabeça, mas também o corpo. A proibição podia, portanto, não se aplicar a completas desconhecidas. É mais provável que se aplicasse a mulheres acompanhadas de homens. Presume-se que um homem andando pela rua com uma mulher de véu saberia sua posição social. Se ela estivesse de véu sem ter o direito a esse privilégio, ele podia ser responsabilizado perante a lei. À primeira vista, a ocorrência de um incidente assim, um homem andando pela rua com uma meretriz ou escrava de véu, parece bastante remota. É de se pensar o motivo da necessidade de uma lei que proíba isso. Mas, e se a intenção da lei fosse desencorajar ou até proibir os homens de associação casual e pública com prostitutas e escravas? O efeito dessa lei seria o de diminuir a posição social dessas mulheres e restringir suas atividades meramente a serviços sexuais comerciais. A lei deve, nesse caso, representar um exemplo inicial das multas de muitas leis sancionadas ao longo dos milênios para regulamentar a prostituição. Essas leis sempre recaíram em rigor desigual sobre a prostituta e o cliente. A obrigação de sair em público identificava a mulher como prostituta e a diferenciava das mulheres respeitáveis. Também tornava a associação de um homem com uma prostituta uma atividade claramente distinta de seu contrato social com mulheres respeitáveis. Nota-se que a lei assíria de número 40 prevê punição apenas para mulheres de classe inferior e homens desobedientes. Porque não se prevê punições para mulheres que não denunciam violadoras da lei do véu. A lei mesopotâmica responsabilizava completamente a mulher por seus atos e outros casos. Em outros casos, supunha-se que as mulheres respeitáveis não precisariam de incentivo para colaborar com a lei, porque era do interesse delas desencorajar homens da mesma classe de se associarem a mulheres de classe inferior. Ou a lei representava a resposta de pessoas de classe alta em ambos os sexos contra pessoas de classe baixa que tentavam anuviar as distinções de classe entre as mulheres. A possibilidade de que mulheres de classe alta tivessem interesse na legislação não pode ser descartada nem comprovada. O que está claro é que a crueldade e a natureza pública da punição
tornaram a intervenção do Estado na moralidade privada a característica dominante da lei. A formação de classes exige meios visíveis de distinguir quem pertence à classe, qual classe. Roupas, ornamentos ou a falta deles, e no caso de escravas, marcas visíveis de seu status ocorrem em todas as sociedades que tornam essas distinções relevantes. É de menor importância se a lei assíria de número 40 deu início a essa prática com relação às mulheres ou se é apenas o exemplo mais antigo para o qual temos evidências históricas. O importante é examinarmos a forma como as distinções de classe foram institucionalizadas para mulheres e compará-las à maneira como isso se deu com os homens. Qualquer homem identificava pelo véu que a esposa, a concubina ou a filha virgem tinha a proteção de outro homem. Como tal, ela era marcada como intacta e inviolável. De modo oposto, a mulher sem véu era evidentemente marcada como desprotegida, portanto, alvo de qualquer homem. Esse padrão de discriminação visível imposto é recorrente ao longo do período histórico na miríade de regulamentações que colocam mulheres indecentes, entre aspas, em certos distritos ou certas casas marcadas com sinais claros e identificáveis, ou que forçam a fazer um registro junto às autoridades e carregar cartões de identificação. De forma semelhante, o modo como a escrava desprotegida é diferenciada da concubina é recorrente em vários outros casos. Um deles é o costume dos Estados Unidos, por exemplo, durante o período da escravidão e depois de locais de alimentação segregados para negros e brancos, exceto no caso de pessoas negras bem identificadas como empregadas. Assim, amas e babás negras podiam oferecer lugares segregados com as pessoas sob seus cuidados. Pajens negros podiam acompanhar seus senhores. O homem toma seu lugar na hierarquia de classes com base em sua profissão ou no estado social de seu pai. Sua posição de classe pode se manifestar pelo sinal comum visível, roupa, local de residência, ornamento ou a falta deles. Para a mulher, desde a lei média assíria de número 40, as distinções de classe têm como base sua relação ou a falta dela com um homem que a proteja e proteja seu comportamento sexual. A divisão entre mulheres respeitáveis, entre aspas, que são protegidas por seus homens, e mulheres indecentes que saem na rua sem a proteção deles e vendendo seus serviços com liberdade, é a divisão de classes fundamental para as mulheres. Ou seja, mulheres respeitáveis, mulheres indecentes. Já tem aí duas divisões, né? Fora as outras, né? Fora as outras. Ela diferenciou os privilégios limitados das mulheres de classe alta em comparação à opressão sexual e econômica das mulheres de classe baixa, separando as mulheres umas das outras. Do ponto de vista histórico, isso impediu a formação de alianças femininas interclasses e dificultou a formação da consciência feminista. O Código de Hammurabi marca o início da institucionalização da família patriarcal como um aspecto do poder do Estado. Refletem uma sociedade de classes na qual o status da mulher dependia do status e da propriedade do chefe da família do homem. A esposa de um burguês empobrecido podia, pela mudança de status dele contra sua vontade, sem ter feito nada, passar de mulher respeitável para escrava por dívida ou prostituta. Por outro lado, o comportamento sexual de uma mulher casada, como o adultério ou o fato de uma mulher solteira perder a virgindade, podia rebaixá-la
de uma maneira que nenhum homem podia ser rebaixado pelo próprio comportamento sexual. O status da mulher é sempre definido de modo diferente do status do homem, da mesma classe, desde aquela época até o presente. Desde o período da antiga Babilônia até a época em que o marido tem poder de vida ou morte sobre a esposa adúltera, ocorreram grandes mudanças também na autoridade de reis e soberanos sobre a vida de homens e mulheres. O poder do chefe patriarcal da família sobre a esposa na época de Hammurabi ainda era um tanto restrito por obrigações de parentesco para com o homem chefe de família da esposa. Já na época das leis médio-assírias, ele é restrito sobretudo pelo poder do Estado. Os pais, com o poder de tratar a virgindade das filhas como um recurso da família, representam uma autoridade tão absoluta quanto a do rei. Crianças criadas e socializadas dentro dessa autoridade crescerão e se tornarão o tipo de cidadão necessário em um reinado absolutista. O poder do rei era garantido por homens dependentes dele, e que lhe eram subservientes, da mesma maneira que a família desses homens eram dependentes deles e lhes era subserviente. O Estado arcaico foi moldado e desenvolvido na forma do patriarcado. Assim, a hierarquia e o privilégio de classe eram orgânicos ao funcionamento do Estado. Portanto, uma meretriz que pretendesse aparecer de véu na rua era uma ameaça tão grande à ordem social quanto o soldado ou escravo rebelde. A virgindade das filhas e a fidelidade monogâmica das esposas se tornaram características importantes da ordem social. Com a Lei Média Assíria, número 40, o Estado assumiu o controle da sexualidade feminina, até então sob controle individual de chefes de família ou grupos de parentes. Desde 1250 a.C., a partir do uso do véu em público até a regulamentação de métodos contraceptivos e do aborto por parte do Estado, o controle sexual das mulheres é uma característica fundamental do poder patriarcal. A regulamentação sexual das mulheres é subjacente à formação de classes e um dos alicerces que sustenta o Estado. Então é isso, pessoas. Terminei capítulo 6 do livro da Criação do Patriarcado de Gerda Lerner. Fiz a escolha de ler capítulo por capítulo, corrente, para poder ficar mais organizado e mais fácil de achar para vocês aí, tá? Então sirvam-se dos capítulos que já foram lidos. E até a próxima. Voltaremos com o capítulo 7. Tá? Um cheiro. E até a próxima. Tchau.